Familiar, tema abortamentos no sistema familiar da cliente. Vamos começar escolhendo uma pessoa para ser a cliente. Eu sinto a cliente dor terrível no meio das costas, como se fosse uma traição. Se alguém tivesse empunhado uma espada no meio das costas dela. Dor também na mão direita. Um aperto no peito, uma vontade de chorar, mas não chora. Com relação ao movimento dela, nós vimos que ela não vem para a vida, né, de uma forma assertiva. Ela desvia para a esfera da mãe, ela desvia para a esfera do pai e ela olha para trás agora. Parou. Ela chega, né? Ela consegue conquistar as coisas, mas ela tá sempre presa no passado, né? Aqui a gente tem um sentimento de falta e tem uma dor na mão direita, é a falta do lado paterno, como se ela, inclusive ela tá aí com uma bolsinha do lado direito, né? É um peso que ela carrega, né? Porque ela tem que suprir essa falta desse lado direito. Então ela é uma pessoa que provavelmente na vida carrega muito peso, é uma pessoa que deve carregar muitas coisas, né? Bolsa, sabe aquela pessoa que tá sempre cheia de bolsa, cheia de coisa? É a própria. E ela olha aí, a gente vê, né, essa questão do amor interrompido, ela olhando para o passado. Então nós vamos, como o tema é o aborto, vamos ver se existe na vida da cliente a questão do aborto. O aborto provocado, o aborto provocado, a gente sabe, ela nos fala que não existe, né? Mas, assim, o aborto espontâneo. Aborto espontâneo, desculpa, sim, existe.
a entrada, né, do bebê no campo traz uma ansiedade muito grande, a cliente se sacode toda. Aquela dor no meio das costas é como se fosse uma traição da vida, né? A vida traiu ela. A vida traiu a ela na possibilidade de ser mãe pela via da gestação. O aborto, gente, seja ele provocado, seja ele espontâneo, ele tem consequências muito graves, né? Na vida da mãe, na vida do casal. Ele pode gerar uma percepção e consequências de fracasso, né? De repente a vida da pessoa começa a parar e a pessoa não está entendendo o porquê, né? É porque houve ali um corte. No aborto provocado, logicamente, como a atitude, né, da pessoa, as consequências são mais intensas, né? Pode haver a ruptura do casal, pode haver o fim do relacionamento sexual do casal, pode haver perdas financeiras, isso é muito comum, porque aqui a gente não está fazendo juízo de valor, tá? Pelo amor de Deus. Simplesmente a gente está falando das consequências sistêmicas, né? Lembra que o sistema, ele fala de consciência arcaica. Arcaico é o que? Velho. São as estruturas antigas que existem na nossa sociedade e que estão no nosso inconsciente. É como as famílias sentem, né? As famílias são retrógradas, gente. Desculpa, sabe? Então, isso afeta o inconsciente das pessoas que vêm depois. Não adianta brigar, não adianta me xingar, entendeu? Porque a gente está falando de inconsciente, de sistema, de campo morfológico, coisa velha, passado. Quando a gente fala de campo, a gente fala do passado. Vamos mudar as estruturas? Vamos mudar as estruturas. Principalmente, vamos difundir os métodos anticoncepcionais para que não haja necessidade de que as mulheres cheguem às vias do fato com o aborto, porque ninguém quer fazer aborto, gente, pelo amor de Deus, né? Então, é isso, que a gente precisa é um planejamento familiar, é esclarecimento, é conversa com as meninas, jovens, né? Então, é isso, planejamento é o que a gente precisa fazer. Aqui nós temos a cliente com seu filhinho do lado. Ela ainda não olha para ele, tá? Mas ela já
ele já veio até ela faz às vezes um movimento de ir embora, porque é muito doloroso olhar para isso. Vamos ver se existe algum abortamento provocado. A cliente nos informa que não. Mas ela pede que a gente olhe para isso porque houve um episódio na juventude dela que ela não se recorda se ela chegou a tomar a pílula do dia seguinte. Ela não recorda, tá? Ela houve esse episódio, houve essa possibilidade, mas ela acha que não chegou a tomar. Seria o único momento em que tivesse um aborto provocado na vida dela, né? Dela praticando. Bom, aqui a gente viu que o abortamento provocado está aqui presente no sistema da cliente. Inclusive, ele toma o filho dela, né? Depois
uma coisa bem difícil, né, de olhar, tanto que a cliente não olha, ela se volta de costas para isso. Ela não aceita isso, porque ela diz que isso não houve, mas ao mesmo tempo ela tinha trazido essa informação, né, de que dessa possibilidade, que na cabeça dela era uma coisa assim, tipo assim, vamos testar, mas isso não fiz isso. Nós vamos colocar no campo, não era essa a finalidade da constelação, tá? Era para analisar relativamente à cliente, tá? Mas nós vamos colocar no campo o marido, para a gente verificar, porque ela diz que o abortamento estaria ligado ao marido, não a ela. Mas de qualquer forma, aí as pessoas vão perguntar assim, mas esse abortamento que foi feito pelo esposo, não pela cliente, isso afetou a vida do... Eu não estou dizendo que não foi feito por ela não, tá, gente? Eu não tenho essa conclusão aqui no campo, não. Ele continua ali junto dela, então é possível que ela tenha feito uso realmente de algum medicamento, tipo pílula do dia seguinte, que tenha levado um filho dela, tá? Vamos aguardar aqui, porque por enquanto eu não tenho essa informação ainda. O aborto provocado, ele cola na cliente, sim. Uma coisa é certa, o bebê dela foi levado em consequência disso. Ele seguiu os irmãos. Ele foi junto com os irmãos. Isso que você está falando é um absurdo, desculpa. Mas é o que a gente está vendo aqui. Ele segue os irmãos. Mas o que tem a ver o que o marido fez? Nem era com ela. Quando a gente casa, o casamento é muito sério, né, gente? Vamos desmistificar aí nossos casamentos, né? Mas é muito sério, porque, como diz a minha professora, as aguinhas se cruzam, né? As aguinhas se misturam. É igual você pegar e jogar, sei lá, misturar água e alguma coisa que mistura na água ali. Perfeitamente. Sei, imagina aí, álcool, água, sei lá. Você pode jogar e misturar tudo junto, que você não sabe quem é quem. O que era do marido passou para o sistema dela, porque o filho não é dele só, o filho é dos dois, ó. Inclusive, a gente está vendo aqui uma coisa. Por conta de um aborto provocado pelo marido, o filho dela foi levado num movimento Eu Vou Com Vocês, meus irmãos. Meu irmão, no caso, né? Meus irmãos, enfim. E a cliente, e observa que essa perda do bebê, ela se coloca aqui entre o casal, ó. Um não olha para o outro.
ela olha, que a gente diz que olha para o abismo, né? Segundo a fala do Bert Hellinger, na verdade, ela entra num processo depressivo. A nossa cliente entra num processo depressivo. Ela olha para a morte. Possivelmente após esses episódios, a cliente deve ter tido uma depressão ou adoecimento. Ela possivelmente adoeceu. E ela fala que eu só queria ter o meu filho junto comigo. Ver esses abortamentos por parte do esposo. Se tem mais algum, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui um. Deixa eu ver quantos representantes caíram ali. Peraí, gente. Deixa eu olhar aqui. Olha, como foram 2 representantes ali que caíram, eu vou colocar mais 2 representantes aqui no campo, tá? Ele toca cliente, sim. Eu vou tirar o esposo do campo, eu vou deixar somente ela.
Mais algum representante, para saber se tem mais algum abortamento. Mais algum? Ai, gente, essa confusão.